escolheu. Seu corpo hoje sou. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser ao teu chamado de amor. Ó Senhor, atender o teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser ao teu chamado de amor. Ó Senhor, atender. Sempre te servir, você somente Deus, te deseja estar, abandone tudo que é meu para te acompanhar. Teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser ao teu chamado de amor. Ó Senhor, atender ao teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser ao teu chamado de amor. Ó Senhor, atender. No grupo familiar de jovens,
a gente desfrutou exatamente sobre quem Deus é, os atributos divinos de Deus. Em uma das partes falava sobre que Deus é amor. Irmãos, aqui no primeiro e segundo estrofe diz assim: Deus me escolheu, a sua graça me salvou, um sentido a minha vida deu, para o reino me chamou, amor que me atraiu, condenado não mais sou, resgatou-me deste mundo vil, em seu corpo hoje estou. Ó Senhor Jesus, a nossa salvação, irmão, não era porque éramos bons, e nem que estavam numa situação agradável de Deus nos resgatar, mas lá em Efésios 2, no versículo 1 ao 2, diz assim, que estavam mortos em nossos delitos e pecados. Nenhuma justiça havia em nós naquela situação, mas Deus sendo justo, e por causa do seu grande amor que nos amou, Ele nos concedeu o privilégio de pertencer ao seu corpo, de ser hoje a sua igreja, o lugar em que Ele habita. Ó Senhor Jesus, Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E precisamos louvar o Senhor com totalmente gratidão por seu grande amor. Porque há uma nuvem que se move sobre a igreja. Senhor Jesus. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos à peleja. Que vai ouvir o falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. E vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, deixar a tua do alto. Obedecer, sem duvidar, no meu coração. se não for teu, Deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Já tem cuidado, há um exército por Deus foi preparado. e pronto está pra servir, pra ser o reino de
Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer será o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado, bem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, há uma nuvem que da igreja tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado, quem pronto está para servir e trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Aleluia. Nós vamos desfrutar agora de um hino que diz que porque o Senhor quiseste escolher e vir salvar a mim pecador, que jamais se importou com o seu falar, se mostrou fiel comigo, ao meu lado a me suster, só não sei o que fiz por tal mercê. Senhor Jesus, vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar um pouco ao Senhor. Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração ao Senhor e vamos pedir para Ele, Senhor, renovar sobre nós a sua misericórdia. Senhor, faça, Senhor, sentir no nosso interior as tuas misericórdias sendo renovadas. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, por todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Senhor, nós não temos como entender, nós não temos, Senhor, como dimensionar esse amor incondicional. Não temos, Senhor, como imaginar, Senhor, o que te fez ir àquela cruz morrer por cada um de nós. Senhor, mas nós apenas agradecemos a Ti, Senhor, por esse amor que te fez ir àquela cruz, Senhor, e por cada um de nós verter o Teu sangue. Senhor, esse amor incondicional que nos trouxe aqui, Senhor, e por isso nós queremos louvar esse hino, nós queremos cantar esse hino para Ti, nós queremos esquecer tudo que para trás ficou, esquecer, Senhor, as máculas dessa semana, Senhor, esquecer as nossas falhas e simplesmente dizer ao Senhor obrigado, obrigado por esse amor incondicional, esse amor que nos trouxe até aqui e nos faz renovar e se renova sobre nós a cada dia. Oh Senhor Jesus, mesmo o Senhor indo à cruz, mesmo o Senhor passando por tudo aquilo, o Senhor, Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu do seu percurso, e mesmo sabendo que seria tão doloroso, mesmo assim o Senhor quis fazer por cada um de nós. Senhor, e nessa noite nós só temos a Te agradecer, ó, por esse amor incondicional, ó, que alcança a cada irmão, independente de onde ele esteja, independente, Senhor, de como tenha sido a sua semana, independente, Senhor, dos problemas que tenha enfrentado, independente, Senhor, das dúvidas da sua cabeça, Senhor, independente, Senhor, dos sentimentos que tenham confrontado o seu coração, mas o amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor alcança cada um dos irmãos. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós Te agradecemos e louvamos esse hino a Ti, ó, por Teu amor incondicional. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor quiseste escolher e vir salvar a mim pecador, que jamais se importou com o seu falar, se mostrou fiel comigo e ao meu lado a me suster. Só não sei o que fiz por tal mercê. Posso entender esse esse amor amor tão grande e incondicional que poste na cruz por alguém contrário a tudo que Tu és. Simplesmente Tu me amas e me lanças Teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor Jesus, é o que posso te retornar. Aleluia. Hoje posso Teu nome invocar, minha vida Te entrego, toma todo
entrego, toma todo meu ser, como filho anelo expressar de meu viver. Senhor Jesus, Porque o Senhor quiseste escolher e vir salvar a mim, pecador, ó que jamais se importou com seu falar, se mostrou fiel comigo, e ao meu lado me sustém. Sei o que eu fiz, só não sei por tal o que vencer. fiz por tal vencer. Não posso entender, Senhor. Não posso entender Esse amor tão grande. esse amor tão grande, incondicional, Pois lá na cruz, pecador, por alguém por contrário, alguém Senhor. contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Aleluia. Eu que posso te retornar. Aleluia. Hoje posso teu nome invocar. Minha vida te entrego, toma todo meu ser, como filho anelo expressar-te meu viver. Minha vida te entrego, toma todo meu ser, como filho anelo expressar-te meu viver. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado, ó por esta mesa preciosa, esta mesa de amor, Senhor Jesus, onde estamos reunidos, Senhor Jesus, ó para a tua alegria, para a tua satisfação, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, ó por essa grande festa, em memória do teu nome, Senhor Jesus, venha abençoar este pão, que abençoa este cálice, que abençoa a tua igreja reunida, Senhor Jesus, a todos os irmãos, ó, que estão em suas casas, também aqueles que estão acompanhando, Senhor, esta palavra, Senhor, esta reunião, Senhor Jesus, que seja para a tua glória, seja para a tua honra, Senhor Jesus, seja de salvação para todo aquele, Senhor, que há de crer em teu nome, ó Senhor Jesus, venha alcançar mais pessoas, para dentro do teu reino, ó Senhor Jesus, para fazer parte, ó Senhor, ó da tua igreja preciosa, igreja maravilhosa, incluindo neste pão, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus Cristo é o Senhor, ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, amém, aleluia.
teu nome é acima de todo principado. Senhor Jesus, Senhor, teu nome é acima de todo poder. Senhor, teu nome é acima de todo domínio. Senhor, teu nome é acima de todo outro nome que existe. Senhor Jesus, não só os que hoje possam vir, Senhor, mas de todos que já vieram, de todos que um dia ainda possa vir. Oh, o teu nome é superior. Por isso, Senhor, invocamos o teu nome. Senhor, a tua igreja invoca o teu nome. Oh, Senhor Jesus, onde você estiver nessa noite, invoque o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Esse nome é acima de todo outro nome. Oh, Senhor Jesus. Acima de todo principado, poder e domínio, Ele está. Acima de todo nome que existe, agora que o dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, e aqui Ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante, e eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Acima de todo principado, poder e domínio, Ele está. Acima de todo nome que existe, agora que o dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, e aqui Ele está. Ele é a cabeça do
imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui do pão partimos, tomamos o cálice para lembrar a morte que trouxe a vida abundante, e reis na igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Amém. Amém. Eu vou sair e seguir o meu Senhor, não vou ficar pensando no amanhã. A minha vida assim foi resgatada pelo sangue redentor. Agora vou sem qualquer hesitação, vou batizar, migrar e ofertar. Teve o reino para toda a terra e surgir o vencedor, até que a vida encha toda a terra, que será só do Senhor. Eu vou sair e seguir o meu Senhor, não vou ficar pensando no amanhã. A minha vida assim foi resgatada pelo sangue redentor. Agora vou sem qualquer hesitação, vou batizar, migrar e ofertar. Teve o reino para toda a terra e surgir o vencedor, até que a vida encha toda a terra, que será só do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé para orar pelas ofertas? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta, Senhor, trazida ao mantimento da tua casa. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor o faça multiplicar, Senhor, na vida de cada irmão que depositou, Senhor, ali a sua oferta. Senhor, e aos que não puderam depositar, Senhor, lhes dê condições, também lhes dê um coração para ofertar, Senhor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração.
Senhor Jesus, faz com que essas ofertas, Senhor, possa servir a tua casa, possa servir, Senhor, ao mantimento da tua casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada oferta aí depositada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ficar em pé para louvar o Senhor. Primeiro Cristo me amou. Primeiro Cristo me amou, desceu ao mundo e aqui morreu, Mas vida eterna entregou, o meu destino transformou. Ele é meu Deus. total loucura para alguns. Na cruz morreu com mente sã, os meus pecados perdoou, De Deus a face revelou por me amar. sei que Ele é tudo que preciso, tem por mim carinho nunca visto, e fala comigo e cuida de mim. Tem a paz que só jamais consigo, vem me salva o antes inimigo e cuida, transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Na cruz um novo tempo abriu. Na cruz um novo tempo abriu, Antes e depois. criou o antes e o depois. Iniciou a obra em mim. Iniciou a obra em mim, pois aos meus velhos modos fim. Ele é meu Deus. Deu outro passo ao meu andar, só pode entender quem crê. Se esvazia do saber, vem a loucura do poder da sua cruz. Sei que Ele é tudo que
preciso tem. Com bem carinho nunca visto e fala comigo e cuida de mim. Tem a paz que só jamais consigo ver. Vem salva o antes inimigo e muda, transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face, peço bem, me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face, peço vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó grandioso Deus, supremo da glória, que esta noite, Senhor, Tu vem falar com todos nós, através da Tua palavra é pura, a Tua palavra é verdadeira, por isso queremos cada dia mais buscar a Ti, Senhor, através da Tua palavra, porque Tua palavra é vida. Ó Senhor Jesus, sem Ti nós somos nada, Senhor. Por isso fala por mim esta noite, fala por todos nós. Nós precisamos do Teu falar é puro e verdadeiro. Por isso, amado Deus, vem trazer as Tuas bênçãos sobre toda a Tua igreja de Jacaraú, que ela seja abençoada em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, amados. O tema desta semana é a igreja, a casa de Deus. Então nós vemos, que quando ele fala que a igreja é a casa de Deus, não é essa casa somos nós. Não é isso, irmãos? Nós somos a igreja, não é isso? Está reunida a igreja, então nós somos a casa de Deus. Deus habita em cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Então, essa semana nós vamos falar os seguintes assuntos. As características da igreja no tempo do fim. Não vai dar para falar tudo, mas alguma coisa. O destinatário dessa epístola, quando e onde for escrita, alguma coisa nós podemos falar se der tempo. A igreja como casa de Deus e o conceito da primeira epístola de Timóteo. E o conteúdo, melhor dizendo. Está criando muita neve no óculos. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, em 1 Timóteo,
3:15, já começa falando desta casa. Diz assim: contudo, aqui o que aconteceu? Paulo falou para Timóteo, se ele demorasse ir para ali novamente, voltasse a chegar, que ele cuidasse bem desta casa. Então, por isso que ele diz assim: contudo, se eu demorar, se ele demorar a vir, né, a chegar lá em Éfeso, na época que ele estava, fique ciente de como as pessoas, devem comportar-se na casa de Deus. Então, irmãos, nós devemos saber se comportar nesta casa, que ela é a casa de Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós somos o fundamento da verdade para o Senhor. Então, irmão, ele diz que como nós devemos se proceder, porque nós já temos conhecimento, porque contudo, se eu demorar, você vê que ele confiava muito em Timóteo. Timóteo era um dos seus filhos espirituais. Fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, como as pessoas. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então nós somos o quê? A igreja do Deus vivo. Deus habita em nós, irmão. Por isso que nós precisamos saber se comportar como filho de Deus, né? Porque nós somos também a coluna, o esteio, o fundamento da verdade. O Senhor criou o homem com um fundamento, para que esse homem fosse a sua casa, para que esse homem lhe buscasse, para que esse homem lhe servisse. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, nós vemos aqui a situação hoje do mundo. Essa situação hoje, ela está mostrando para nós a consolidação Senhor Jesus, Senhor, para você ficar melhor, a consolidação do palco para a vida do anticristo. Então está se preparando, está se consolidando o palco para a vinda do anticristo, irmão. Tudo que você vê, cada coisa que você diz, isso não deve acontecer, é coisa que você não quer acreditar no que está acontecendo, mas está acontecendo. Você vê ultimamente, né? Sai na mídia o que aconteceu com aquele casal lá, que o cara praticamente ele matou a criança e a mãe encobrindo tudo aquilo. Você vê como pode uma mãe cobrir por causa do seu amante, o seu filho. Então você vê como está faltando, né? Esse povo buscar mais o Senhor, ter amor pelo Senhor e não se apegar às coisas mundanas. Irmão, nestes últimos meses vimos à luz da palavra do Senhor que hoje no mundo há muitas mentiras
e ataques às mentes da pessoa. É ou não? Há muitas mentiras, muitos ataques às mentes das pessoas. As pessoas estão sendo induzidas. O inimigo às vezes está usando muitas coisas para enganar, e mesmo os cristãos que não conhecem essa palavra. Senhor Jesus, as redes sociais, tem coisas que você fica incrível, muita mentira dentro das redes sociais. Se você, vamos dizer, você está, vê como que se diz assim, pessoa botou, como dá seu nome, gente? Senhor Jesus, botou uma mensagem lá, e aquela mensagem, você vai imediatamente, você repassa, e é uma mensagem mentirosa, que não existe. Então, nós precisamos de ter esse conhecimento, de às vezes nós estamos mentindo, através dos outros, o inimigo está usando nós, para mentir também, para levar a mentira, levar a enganação às outras pessoas. Então que nós temos que ter muito cuidado. Então são ataques às mentes da pessoa. Então essas mídias sociais, ela tem causado danos à população. Se você for olhar, tem causado danos. Muita gente hoje, amados, são viciados nas redes sociais. Então que nós possamos usar as redes sociais, mas para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus às pessoas, para cuidar de alguém. Hoje o nosso encargo é cuidar das pessoas, é cuidar dos irmãos, e dos irmãos mais novos, aqueles recém-salvos. Nós precisamos de ter muito cuidado com os jovens, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, ele dá outro exemplo, irmão, é sobre o país do mundo. Você vê, o país do mundo que mais vive a democracia, que mais preza a democracia, é os Estados Unidos. E você vê o desmantelo que houve o ano passado nas eleições. Vai ou não vai, assume ou não assume, e só você via notícias nas redes sociais. Mentira de um lado, mentira do outro, mentira de um lado, mentira do outro, que nunca houve aquilo, nunca houve. Quem conhece a história do mundo nunca houve o que aconteceu dentro da política dos Estados Unidos, que houve na eleição passada. Então isso é o quê? É o inimigo usando as pessoas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que a América tem passado por sérias confusão com os acontecimentos das eleições que eu falei agora, os conflitos para a posse, que houve aquele conflito para a posse do novo presidente eleito, a insurreição ocorrida em sua capital, a invasão do Capitólio, que é onde ele onde é o palácio lá do governo, aquela invasão que nunca houve, nunca foi invadido aquilo ali. Mas tudo está acontecendo. Está sendo coisa que nunca aconteceu, mas está acontecendo. Senhor Jesus. A pandemia, irmãos, tem exposto como a nação mais rica lida com a disponibilidade de vacina para o mundo. Quer dizer, os Estados Unidos mais rico e não tem vacina. O que fizeram só deu para eles, e assim mesmo ia ficar faltando. Você vê como é que estão as coisas. E nós precisamos de estar atentos a essas coisas. Por isso que nós vemos Senhor Jesus,
demonstra aqui, irmãos, que o mundo está caminhando rapidamente para o fim. Não dá para ver, não. Só para pé primeiro. Senhor Jesus, hoje, amados, nós precisamos da verdade. Nós precisamos de viver a verdade. Senhor Jesus, o pós-modernismo hoje, né? O mundo tem rejeitado e colocado de lado a verdade. É ou não? Verdadeiro ou não? O mundo tem colocado a verdade de lado. Viverei a verdade vos libertará. Quem nos liberta é a verdade. E a verdade é Cristo. Cristo é a nossa verdade. Então nós devemos se apegar ao Senhor. Hoje nós precisamos da verdade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, o fato de nós estar na igreja, nós não vivemos em uma organização religiosa. Nós não vivemos em uma organização religiosa. A igreja não é uma realização religiosa. Que os irmãos toquem mesmo nesse ponto. A igreja não é uma organização religiosa, mas a igreja real, a igreja do Deus vivo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que é que a igreja está envolvida, irmãos? Em preparar e apressar o quê? A volta do Senhor, que busca crescer em vida, ataviando-se como a noiva de Cristo e alistando-se para tornar-se seu exército. Então hoje, nós somos a noiva, nós estamos sendo a noiva e tornamos o exército de Cristo. Senhor Jesus, vou ler aqui uma parte para os irmãos que diz assim: dentre vários aspectos, presta atenção, irmão, dentre vários aspectos da igreja descritos no livro de Efésios, 3 são muito importantes no tempo do fim: o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Esses 3, amados irmãos, esses 3 pontos da progressão da igreja no tempo do fim. A igreja, como corpo de Cristo, dá ênfase à função de seus membros. Quer dizer, nós somos o quê? Membro, nós temos uma função na igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada irmãozinho tem uma função. Vocês verem aqui, né? Que cada irmão, você vê, tem uma função, faz uma coisa, então é o corpo junto, unido. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Também, irmãos, Deus, amém, quer preparar para seus filhos um corpo no qual todos os membros funcionam e não existe classe de clérigos nem leigos. Todo o corpo tem que funcionar. Todo o corpo funciona. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Você vê que hoje aqui nós vemos quase todo o corpo funcionando. Um faz uma coisa, faz outra. Outro está louvando, né? Quando vai cuidar do local, um cuida de uma coisa, outro de outra. Então, que é o corpo funcionando. Senhor Jesus. Então, não existe a classe de clérigos nem leigos. Ninguém sabe mais do que um outro. Senhor Jesus. Irmãos, por essa razão, todos preguem o Evangelho.
Nós precisamos de todo pregar o evangelho. Todos se esforcem para pastorear e apacentar os outros. Todos orem. Amém? Todos orem e sirva cada um na sua função. Na igreja todos nós somos úteis. Não há nenhum membro sem função, porque todos são importantes e necessário e indispensável para o Senhor. Todos nós somos importantes para o Senhor. Não tem nenhum que não seja importante para o Senhor. Para o Senhor não tem maior nem menor, todos são igual. Então, irmão, nós precisamos de cuidar. Nós precisamos de cuidar da igreja, um dos outros. Senhor Jesus. Um ponto que nós tocamos aqui, irmãos, presta atenção, que é sobre o aspecto da igreja. Esse aspecto da igreja são de extrema importância, mas infelizmente, raramente são mencionados no meio cristão. Que nossas palavras e orações estejam voltadas para satisfazer a vontade do coração de Deus. Eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade do Filho era fazer a vontade do Pai. Por isso, irmãos, o Senhor quer que todos nós seja a sua verdadeira casa, a casa do Deus vivo. Vamos ler aqui Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9 diz assim, 10, 9 diz: então, completou, que foi aqui, né? Subentende que foi Paulo que escreveu essa carta, mas ninguém tem certeza, mas subentende que foi ele. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Diga, irmão, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui estou e vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E é por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos de fazer a vontade do Filho de Deus. Para quê? Para que o seu reino venha. O Senhor quer que o reino dele venha. Então a vontade dele tem que ser feita. A vontade dele já foi feita no céu, irmão. A vontade dele tem que ser feita aqui na terra. Mateus 6. Mateus 6, 10. Mas vamos começar do 9. Amém? Amém todos? Por esta razão vos orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade do Senhor tem que ser feita aqui na terra, irmãos. O Senhor quer que a sua vontade seja feita aqui na terra, como foi feita no céu. Está bem claro, quando ele diz: venha o teu reino, que o reino dele venha.
para a terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então no céu, a vontade do Senhor foi feita. No céu a vontade do Senhor foi feita. Agora, Ele quer que a sua vontade seja feita na terra. Senhor Jesus. Então, irmão, aqui nós vemos, né, o conteúdo central da oração do Filho de Jesus, que ele hoje, porém, quantos se preocupam realmente em conquistar no coração de Deus? Hoje, quantas pessoas se preocupam com o que está no coração de Deus? Então, o coração de Deus é que a sua vontade seja feita aqui na terra como foi feita no céu. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, quanto nós oramos, será que só nós pensamos em nós? Em nossas orações? Eu nunca esqueço de uma irmã que veio aqui, ela não sei se ela é chinesa ou é descendente de chinês, que ela teve aqui, e ela disse que em todas as suas orações, ela jamais pede nada para ela, só pede para os outros. Por isso que ela é bem abençoada. Porque tem gente que só faz me dá, parece um menino na porta dos mercados. Só me dá. Pede tanto ao Senhor e não ora para as pessoas, só pensa em si. Então, irmão, que nós não sejamos essas pessoas. O que Deus quer hoje, amados, na igreja, no corpo de Cristo, é um grupo de filhos que façam a sua vontade. O Senhor quer um grupo de filhos que faça a vontade dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí nós vamos ver aqui, se nós formos ver, faz muitos anos, milênios, né? Que a vontade de Deus não tem sido feita em sua totalidade. Quantos, né? O reino de Deus ainda não está na terra. Não está ainda na terra. Quanto tempo o Senhor vem, mas não está na terra de forma plena, né? Não está na terra. Senhor Jesus. Deus quer trazer seu reino na terra. E para isso precisa da igreja. Deus precisa da igreja para que o seu reino venha para a terra. Deus precisa de nós, de toda a igreja, levando sua palavra, salvando pessoas através da palavra, levando o evangelho. Senhor Jesus, cuidando nos outros. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui quando o Senhor fala aqui, ele também viu os 7 Espíritos de Deus diante do trono. E no meio dele, esses são, respectivamente, as 7 tochas de fogo e os 7 olhos do Cordeiro. Quando juntamos os 2 versículos, vemos que as 7 tochas de fogo são os seus 7 olhos do Cordeiro. Nesse tempo final, a iniquidade está se multiplicando. Então, a iniquidade está se multiplicando. Quando ele fala nos 7 olhos intensificados, é o poder de Deus cada vez mais intensificado. O poder do Senhor está cada vez mais intensificado. Um ponto aqui, irmãos, que nós precisamos saber. Lamentavelmente, nós precisamos saber. Lamentavelmente. Eu sinto dizer, irmãos, que até na igreja há um número de irmãos afetados e influenciados pelas mentiras espalhadas pela mídia. Muitos irmãos são influenciados pela mídia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou ler aqui.
Apocalipse 4. Vamos ler Apocalipse 4. Quatro, 5. Diz assim: do trono emanavam lâmpagos. Lâmpago o que, meu Deus? No trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Senhor Jesus. O 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não é 7 olhos, 7 Espíritos. É o poder do Espírito de Deus. Ele tem um poder de 7 vezes. Como é dizer, de 7 Espíritos. Ele tem um poder. Ele tem esse poder, ele pode estar em todo canto. Não é que o Senhor tem 7 Espíritos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele diz, irmãos, aqui diz: contudo assim, como a iniquidade se multiplicou, o Espírito também se multiplicou. Em Apocalipse tem uma menção dos 7 Espíritos. Não são 7 Espíritos separados, 7 unidades do Espírito. Na verdade, significa que o Espírito está 7 vezes intensificado, mais forte, com mais poder. Não são 7 Espíritos separados. É mais forte. O Espírito está cada vez mais forte, vendo tudo. Apocalipse 1:4. Diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que o assiste diante do seu trono. O 4:5. O 5 nós lemos já, não foi? Do trono esmagava relâmpagos, vozes e trovões, perante ele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, é o poder do Espírito. Então, amados, nós vemos aqui que, no sentido, a igreja não pode mais estar debaixo de um alqueire. Alqueire, muitos irmãos, vocês jovens não conhecem, não sei se tem alguém que conhece, a irmã Irã conhece, chamavam uma medida. Era uma cuia, a gente chamava cuia, né? Chamava uma cuia que media, ela tinha, ela pesava, sabia quantos quilos uma cuia daquela dava, então media pelaquela cuia, o peso era pelaquela cuia cheia, certo? Então se você botasse uma lâmpada ali debaixo, ela ia clarear o quê? Nada. Então por isso que ele diz, né, que era uma medida para medir cereais, está vendo? A igreja não pode mais ficar encoberta por nossa ansiedade do dia a dia, pela embriaguez desse mundo e suas preocupações. Não podemos ser nosso coração sobrecarregado. Pelo contrário, a igreja precisa tirar o alqueire e retomar sua função
de candelabro de ouro. O candelabro, ele fica fora, não é isso? As pessoas botam em cima de uma mesa, numa parede, para clarear. Aí ele está clareando. Mas, por isso que ele diz, pelo contrário, a igreja precisa tirar o alqueire e retornar à sua função de candelabro. Nós precisamos tirar as trevas e deixar brilhar. Nós vamos brilhar através do alqueire. Através do Espírito de Deus nós vamos brilhar. Precisa tirar o alqueire e retornar à sua função de candelabro de ouro. Nós precisamos de assumir a função de candelabro, para brilhar, para ficar aqui brilhando. No alto de um monte para iluminar o mundo inteiro, que seja essa nossa experiência atual. Então nós precisamos de ser os candelabros de ouro que é a igreja, para brilhar, para iluminar. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 5,15. Olha como é bem explicado, irmão. A Bíblia, ela não deixa ninguém sem entender. Nós precisamos de buscar o Senhor e pedir a Ele as suas bênçãos, a sua sabedoria, para que nós possamos entender a sua palavra. Por isso que diz assim, igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Se acender, não vai brilhar. E assim, não. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Então nós precisamos de ser a luz do mundo. Nós precisamos de brilhar. Nós precisamos que as pessoas vejam em nós a luz. Que as pessoas vejam em nós Cristo. Senhor Jesus. E no 14 ele diz, irmão, no 14, vós sois a luz do mundo. Amém, irmãos? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. De maneira alguma. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, além de ser uma coluna, irmãos, além de ser uma coluna, a igreja também é a base. A igreja é a base. E essa base o que é? É a palavra. A base é a palavra. E essa palavra é fundamental, é a base da palavra fundamental. Composta dos itens básicos de nossa fé. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui em 1 Timóteo, nós já lemos o 3,15. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. 1 e o 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Amém? Quem é a nossa esperança? Jesus. Jesus é a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé. Está vendo aquilo que eu falei antes?
ele tinha como Timóteo como um filho, um verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que essa epístola, ela fala de uma pessoa, e essa pessoa é Timóteo, dando aqui, Senhor Jesus, como nós vimos aqui no 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nosso esperança. A Timóteo, tá vendo? Ele fala a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, filho da fé, né? Timóteo era filho da fé de Paulo. Normalmente, quando começa um epístolo, Paulo diz graça e paz. Então, ele deu graça e deu paz a quem? A Timóteo. Porque a época em que essa epístola foi escrita, irmão, já havia fortes sinais de declínio, de influência das ideologias e dos ensinamentos diferentes. Quer dizer, aqui, se nós formos ver, desde a época que foi escrita essas epístolas, já existia, né, o declínio das ideologias, das coisas diferenciadas. Por isso que Paulo disse que não deixasse ser influenciado por ninguém, que não pregasse outro evangelho, porque ele viu que já estava vindo influência das pessoas, já naquela época. E hoje, irmão, a influência é grande, querendo tirar o filho de Deus da presença de Deus. Então, em tempo de declínio, só graça e paz são insuficientes, amados. Só a graça e a paz são suficientes. E as misericórdias se faz necessário. A graça alcança até certo ponto, mas a misericórdia vai mais longe e consegue chegar até ao fundo para buscar o homem e trazê-lo ao alcance do braço da graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, nesses tempos do fim, precisamos pedir misericórdia para cada um de nós. Não é fácil viver nos dias atuais. Tecnologicamente falando, hoje é tudo mais fácil. Tecnologicamente, né? Tudo hoje é mais fácil. Contudo, por causa dessa pandemia, quantas mortes, quantos irmãos partiram na área da saúde, quanto irmão ou irmã está no hospital, sofremos e batalhamos em oração por cura, por sua cura, na área das finanças, noticiário político, que 63% da população brasileira está muito endividada por causa da pandemia. Creio que isso também afetou muitos irmãos. A que conclusão chegamos? Que precisamos de quê? De misericórdia. Nós não podemos viver hoje sem a misericórdia de Deus. A misericórdia, no entanto, irmão, não se limita a algumas áreas, mas também se estende à questão dos ataques do inimigo à nossa mente, à nossa emoção. Então Paulo diz, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa misericórdia vem do Senhor. Amém? Então, se nós formos olhar aqui, várias menções feita a Timóteo, de todo o ministério de Paulo. Ele fala muito de Timóteo aqui, tem muitos versículos, se a gente for olhar, como ele fala, como ele se refere a Timóteo, porque Timóteo era realmente de confiança, né? Também em Atos 16, temos a primeira menção de Timóteo, e ali conhecemos sua origem, em Atos 16, fala muito de Timóteo. Vamos ver aqui. Então, estou findando, irmão. Atos 16, do 1 ao 3.
Diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Está vendo? Ele, Timóteo já nasceu dentro da palavra, que a mãe dele era o quê? Era judia, e era uma judia cristã. Porque tem um judeu que não é cristão, ele crê em Deus, mas em Cristo não. Mas ela era uma judia cristã, sendo seu pai grego, o pai dele era grego. Os irmãos de Listra, em Cônia, davam bom testemunho dele, está vendo? Então, irmãos, como é bom as pessoas dar um bom testemunho de nós. Como é bom as pessoas chegarem e dizer ali na igreja em Jacaraú, a igreja em Jacaraú fala a verdade, fala palavras, né? Os irmãos são os irmãos de fé, que dão bom testemunho. Por isso que ele fala, Paulo levou consigo e começou a ensiná-lo. Ele se tornou um aprendiz. Hoje precisamos ter essa prática do viver da igreja. Os irmãos e irmãs mais experientes devem ter essa visão, colocar sobre seu cuidado algum jovem que terá a oportunidade de aprender e servir. Então, nós que temos mais um conhecimento da palavra, do ensinamento da igreja, nós devemos ensinar o jovem a servir. Você vê, nós temos aqui um exemplo agora, que quando vão fazer qualquer coisa, ele pergunta, né? Não sei que os jovens estão se envolvendo mais, mas eles vêm procurar saber como é, como não é, porque os mais experientes que vão ensinar eles a seguir, né? O ensinamento da igreja, Senhor Jesus. Por esses versículos, irmão, percebemos que Timóteo não era um jovem acomodado. Ele não se acomodava. Mais útil, com quem Paulo podia contar e em que confiava muito. Nessas duas epístolas vemos que o tom usado por Paulo para com ele era de amigo e também de companheiro e cooperador. Ele foi um bom aprendiz e Paulo estava muito encorajado com seu progresso. Era um pai falando a um filho. Então você vê quanto Timóteo jovem, 18, 20 anos, mais na época, ninguém pode dizer, mas ele confiou nas palavras que Paulo dizia. Ele sabia que era uma palavra que vinha de Deus, que vinha do alto, e aí ele aprendeu com o seu pai, né, como ele fala, o pai da fé, tudo aquilo que se praticava na igreja. Então nós temos aqui 8, muitos versículos que vai falar de Paulo, que a gente não vai se basear nisso, né? Então nós precisamos, irmão, como Paulo falou, não só os jovens, mas aqueles que ainda precisam de algum conhecimento da palavra, que às vezes lê a palavra e não entendeu, procurar aqueles que entendem mais a palavra, para aprender e seguir o ensinamento do Senhor. Porque a palavra é o que salva, é a palavra. Se nós vivemos pela palavra, irmão, eu creio que nós vamos seguir totalmente o Senhor. Nós vamos ouvir o Senhor e seguir o seu caminho, seguir a verdade, porque a verdade nos libertará. Amém? Então, por isso, amados, né? Preparar os membros para entrar no reino. Então, nós precisamos de preparar um aos outros para que nós possamos entrar no reino. Muito precioso essa semana do alimento diário. Espero que os irmãos voltem a ler, né? Não só porque hoje que terminou, né? Terminou a primeira semana. Vai continuar a segunda semana amanhã, mas leia novamente, repita novamente, para você entender melhor, porque a palavra de Deus ela é muito preciosa, irmão. E aqui o irmão
está dando uma aula sobre quem era Paulo, como ele vivia com Timóteo, o que foi, como é que Timóteo procedeu, e segue mostrando várias palavras, vários assuntos da palavra de Deus, como é que nós devemos seguir, andar. Ele busca Timóteo para dar um exemplo, tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo, para dar um exemplo como era esse jovem. Então nós precisamos de ler essa epístola e ler mais também esse alimento diário, para que nós possamos entender a palavra de Deus e buscar mais o Senhor. Jesus é o nosso Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, a palavra dessa semana, ela enfatiza muito sobre o cuidado, né? E principalmente na questão de Paulo com Timóteo. A gente vê que Timóteo ele já tinha nascido num lar cristão, mas o fato dele ter esse desejo pela palavra fez com que Paulo enxergasse a utilidade dele na obra do Senhor. Irmãos, diante dos olhos do Senhor, a gente é muito útil. E a maneira como o Paulo enxergou é a maneira que a gente tem que olhar não somente para os jovens, mas para todos os irmãos da igreja, independente da idade. E eu estava desfrutando de uma leitura bíblica durante a semana e eu fui muito tocada. Aqui em Êxodo, capítulo 35, e nos versículos 30 a 35, Deus chama 2 filhos de Israel para servir nos artesanatos acerca do tabernáculo. Aí aqui diz assim, no versículo 30, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaleel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Mas aqui no versículo 34, já fala sobre um coração se dispor a ensinar. E no versículo diz assim, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Senhor Jesus, irmãos, quando o Senhor ele nos chamou, ele nos encheu com seu Espírito. E esse Espírito ele precisa ser exercitado frequentemente. Mas além do Senhor nos chamar para servir, o Senhor também nos chamou para ensinar aos outros. E esse ensinar se trata de cuidado. E é um cuidado mútuo. Porque a partir de quando a gente vai cuidando do outro, a gente também vai cuidando de nós. E é esse cuidado mútuo porque recebemos cuidado frequentemente. E é por meio do amor do Senhor. Irmãos, não podemos cuidar das pessoas com o nosso próprio amor. Porque o nosso amor é limitado e logo ele vai se frustrar com qualquer situação. Mas quando o Senhor nos enche do seu Espírito, o Senhor também nos enche de tudo que Ele é. E Deus é amor. E o Senhor vai nos capacitar, Ele vai dar esse coração de se dispor a amar o outro e a ensinar. E é esse coração que precisamos ter. Um coração de ser simples e obediente. E ontem, né, teve a Fábrica de Vencedores, o Avança Jovem. E glória a Deus, porque participamos desse evento. E fizemos a comportagem dinâmica digital. E o Senhor, Ele foi muito bom conosco, e teve uma parte que o irmão falou assim, que tocou muito em meu coração. Irmãos, não precisamos entender, precisamos obedecer. Irmãos, a gente fica tão cismado assim, muitas vezes, Senhor, eu não entendi essa palavra. Senhor, o que significa isso, o que significa aquilo?
mas na verdade é por meio da obediência que aprendemos o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Irmãos, quando o Senhor nos chamar, ide, vamos. Se o Senhor está dizendo hoje que é para cuidar dos irmãos, se é para produzir esse grupo de vencedores que amam a vinda do Senhor, então vamos amar a vinda do Senhor e vamos cuidar dos outros. Não viemos questionar o porquê o Senhor está nos dando aquele irmão, seja ele problemático ou não, mas vamos cuidar, vamos apacentar. Porque o Senhor quer produzir hoje um grupo de vencedores que não só amam o Senhor, mas também amam a sua vinda. Que sejamos essa noiva, que aguarda o casamento, que aguarda esse evento tão grande, que aguarda o nosso noivo e também esse exército, que luta pela verdade. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos? A gente vê aqui, né, que nós temos um exemplo muito bom aqui em Atos 16, quando fala desse jovem, né, filho de uma mulher judia, grega, Senhor Jesus, que ele dá um bom testemunho daquele que ele recebia. Timóteo, irmão, ele era filho de crente, né, de cristã, mas ele dava um bom testemunho daquele que ele o recebia. O que ele via e ouvia, ele transmitia. Senhor Jesus. O que é que faz nós dar um bom testemunho? É a palavra do Senhor. Em Mateus, Deus falou para nós, o Senhor falou para nós que uma lâmpada, né, uma candeia, Senhor Jesus, não vai se colocar embaixo de um alqueire, né? Embaixo de uma cuia, porque senão ela vai se apagar, não vai conseguir ver nada, mas tem que colocar onde? Em cima. Senhor Jesus. Você vê que aquela lâmpada, né, ela iluminava toda a casa. É por isso, irmão, quando ele falou dos jovens, né, os jovens é uma parte assim forte da igreja, que eles buscam mais o Senhor, quando se consagram ao Senhor, e ter mais, né, influência na pregação do Evangelho. Senhor Jesus. É por isso que nenhum de nós, irmão, devemos ficar velho na vida da igreja. Amém? Nós temos que crescer na idade, mas no espírito sempre jovem, sempre novo. Senhor Jesus. Quem nos renova, irmão, é essa palavra. Senhor Jesus. Foi falar também de uma casa, né? Moisés, na velha aliança, ele cuidava da casa de Deus. Naquele tempo representava o templo, né? Ele cuidava dos filhos de Deus. E no Novo Testamento, irmão, na era da igreja, quem é a casa hoje? É o templo ou somos nós? Somos nós, né? Amém. E agora, quem cuida da sua casa? É Moisés ou Cristo? Ou nós? Quem cuida é Cristo, irmãos. Moisés cuidava do povo de Deus na época, no Velho Testamento. E agora na Nova Aliança, quem cuida da casa dele, que somos nós, é Cristo. Quer dizer, Cristo é quem cuida de nós, na sua igreja, né? É por isso que a igreja, ela é uma referência em Jacaraú. A igreja em Jacaraú, ela é uma referência quando nós damos um bom testemunho, né? O que nós ouvimos, recebemos, nós transmitimos para as pessoas. Aí nós passa a ser essa luz, essa lâmpada acesa, amém? Senhor Jesus. Então louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor fala pelo irmão assim: irmão, eu estou aqui, amém? Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Isso é o desejo de quem? Do nosso Pai que está no céu, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e faça a tua vontade assim na terra como no céu. Senhor Jesus. É por isso que em nós, irmão, e nós tem que aumentar, principalmente o nosso amor, faz nosso coração, né, cada dia
amar mais e apressar a tua vinda, pregar o Evangelho. Senhor Jesus, nós já precisamos orar ao Senhor para nós convidar pessoas, né, para a reunião da igreja presencial. Nós temos, por exemplo, assim, 25 irmãos, e orar ao Senhor para o Senhor dar mais um espaço para convidados, né? Ou seja, vem nós, convida pessoas, amém? E todos vão participar dessa bênção, irmão. Nós precisamos valorizar a reunião da igreja, porque aqui está a mesa do Senhor. Nós precisamos participar dessa mesa. Essa mesa, ela tem que ter sentido para nós. Ela tem que ter realidade. Então, assim, nosso coração tem que queimar esse desejo de estar presente nas reuniões. Embora que nós tenhamos amor pelos irmãos, eu não vou hoje, né, para montar aí domingo, né? Mas assim, ainda precisa nós estar em espírito de verdade presente aqui. Senhor Jesus. Hoje eu estava vendo que muitos irmãos, né, estavam no chat, né, compartilhando, né? Quer dizer, eles estavam participando da mensagem, né, pela live, mas ainda assim, irmão, presente ainda é muito melhor. Mas a live, ela leva uma opção de nós estar juntos, né? Nós estamos participando da reunião no mesmo instante. Senhor Jesus, isso não é o que? Misericórdia do Senhor. Então nós agradecemos ao Senhor, pelo irmão que serve no serviço de mídia, né? Tem João, tem Enzo, Senhor abençoe os irmãos. Pelo irmão que serve no serviço de música, de louvor ao Senhor, que eles possam também servir cada dia mais com muito amor e renovo. Que o Senhor abençoe os irmãos de habilidade, saúde, guarde do mal e livre de todo o mal em nome de Jesus. O serviço de recepção também, Deus abençoe os irmãos que estão servindo, tem irmão Paulo e tem mais irmãos, irmã Peu, né? O serviço de higienização, Deus abençoe os irmãos, que está a irmã Érica, estava a irmã Taz, também Deus abençoe os irmãos, e os que estão no serviço que não foram escalados hoje. O serviço de intercessão, que tem um grupo de irmãos lá atrás, né? Orando pela reunião, né? Pela palavra, Senhor Jesus. Estava o irmão Lenito, tá, irmão? Irmã Ana também, tá, acho que é o irmão Antônio, se não me engano, não. É Jonathan e Paulo, né? Jonathan, que Deus abençoe a vida dos irmãos, de sabedoria, né? Que venha guardar, seja jovem forte e ativo na obra do Senhor. Que todos nós saibam, como diz a palavra do Senhor, que nosso trabalho no Senhor não é vão, Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmão, nós temos que ter clareza disso. Eu vou ler esse versículo para completar o meu compartilhar. Senhor Jesus, amém? Hebreus capítulo 12, versículo, Senhor Jesus, 6. Fala assim. Perdão, não é 12, 6 não. Ó Senhor Jesus. É 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, nós estamos na igreja, primeiramente porque nós cremos que o Senhor está na igreja, está passeando no meio de nós, está falando pelo irmão, cremos que Ele existe e também cremos, irmão, que Ele vai dar um galardão a nós. Amém? Então, é como o Senhor falou pelo irmão, que nós temos que ser pessoas de quê? De fé. Buscar, porque Ele vai nos conceder pelo Senhor muita misericórdia, um galardão, irmãos. Amém. Senhor Jesus, para todos nós que servimos ao Senhor, que estamos na perseverança, labutando com amor, Senhor Jesus, crendo, né, que o nosso trabalho nele não é vão, na sua obra, amém? Que Deus abençoe os irmãos, amém? Tem alguma vida, irmãozinho?